Eu pediria que vocês entrassem nesse site do Spring, tá? projects.spring.io/spring-data/JPA. Tá? Entre nesse site e aqui nós vamos ver exatamente o módulo do Spring que nós estamos falando, o Spring Data JPA. Tá bom? Então ele fala aqui que é baseado em JPA, as implementações de forma fácil. A ideia dele é tornar a implementação JPA muito fácil, para que você não precise ficar aí se matando de tanto colocar as coisas aí na mão. Beleza? Então vamos entrando aqui e vamos ver. Bom, eu quero criar um projeto onde tem o Spring Data, aplique o Spring Data, tá? Usando o JPA. Como que a gente faz isso, né? Então ele vai falar um pouquinho a teoria dele, né, algumas características, como que ele funciona, e já vai direto aqui nas dependências. Embora nós não estamos falando de Spring Boot ainda, só estou falando de Spring Data, ou seja, um pedaço do Spring que eu posso colocar no meu projeto que já vai incorporar essas funcionalidades. O Spring Boot ele vai ainda otimizar melhor ainda a configuração. Nós não estamos ainda no Spring Boot, tá? Nós estamos no Spring Data por enquanto, que é um pedaço de Spring. O Spring é composto por vários módulos, tá? Então eu vou abrir aqui, olha só, spring.io. Se você entrar nesse site aqui, spring.io, você vai ter a noção de todos os módulos do Spring. Beleza? Então a ideia do Spring é o quê? É uma comunidade, né? O pessoal aqui se você olhar aqui embaixo da Pivotal Software, em parceria com os desenvolvedores, fizeram aí um framework bacana que integra todos os outros frameworks. Tá? Ou seja, eles fizeram algo bacana assim para acelerar o desenvolvimento. Ao invés de você programar em Java nativo, você vai incorporando vários módulos do Spring e isso vai agilizando a sua vida. Tá? Por exemplo, Projects. Vamos aqui, ó. Vamos olhar aqui. Você fala, bom, eu gostaria de implementar segurança no meu projeto. Tá bom. Então o Spring ele tem um módulo chamado Spring Security, por exemplo. Deixa eu ver, Spring Security. Por quê? Já que segurança é uma coisa comum em várias aplicações. Então vamos colocar o Spring Security. Ah não, eu gostaria de fazer com que a minha aplicação comunicasse com o banco de dados, persistência. Beleza. Persistência é um problema comum também. Né? Então já temos aqui um módulo Spring Data para agilizar esse problema, tá? Da persistência. Ah não, eu gostaria de colocar, de fazer integração com nuvem, os recursos de nuvem. Beleza? Spring Cloud. Ah não, eu gostaria de fazer controle de injeção de dependência. Nós vamos ver o que é isso. Spring Framework, o Core já faz injeção de dependência, acesso a dados, entre outras. O Spring Boot já é o Spring do Spring. Tá? Ele é o Spring do Spring. Ou seja, ele já integra tudo isso aqui de uma forma mais rápida ainda e acelerada. Ele já pega todos? Tudo. Você escolhe cada módulo que você quer, mas ele já integra de uma forma mais fácil. Aqui você trabalha com os módulos do Spring todos separados. No Spring Boot você já consegue automatizar as coisas. Tá? Automatizar as configurações. Tá? O Spring Boot até fala assim que é o Spring do Spring. Tá? Mas esse é um termo que eu estou falando, tá? Os caras não falam isso não. Spring para Android, para mobile, você vai ter uma série de distribuições aí do Spring, vários módulos. Tá? Por exemplo, você fala, eu gostaria de uma aplicação que a minha aplicação web, por exemplo, ela pudesse estar integrada aí com o Facebook, com o Twitter, com o LinkedIn, por exemplo, né, que são as redes mais comuns aí, por exemplo, a Spring Social. Você pode usar esse módulo e a sua aplicação autenticar via Facebook, via Twitter, integrar a sua aplicação com essas redes aí. Então, dê uma olhada para o Spring, que ele é muito bacana. Dá para você usar muita coisa dele. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um projeto Eclipse, né, um projeto usando o Spring Boot do zero. Tá? Então, com o Spring Tools aberto, vai lá no File, New, Spring Starter Project. Esse Spring Starter Project, o que ele vai fazer? Ele vai lá no site do Spring, tá, e monta para nós o projeto conforme as dependências que nós vamos inserir aqui. Se no momento que você estiver fazendo essa criação, nós não estivermos conectados à internet, como está aqui o caso, ó, o que ele está falando? Por que ele dá esse erro? Porque ele precisa utilizar esse site aqui, start.spring.io, para poder gerar para nós o POM. Aquele POM inicial, entendeu? Então, como eu estou com um problema de conexão aqui, então ele vai dar essa mensagem. Possivelmente você vai enfrentá-la um dia. Tá? Deixa eu resolver o problema da conexão. Agora, conectado, ele aparece essa primeira tela aqui.
Tá bom? Então eu vou pôr aqui, ó, módulo 4, tá? Vou deixar ele como jar, porque por enquanto ele não vai para a web ainda. Tá? O Group ID, vamos colocar br.com.fábrica de programador. Beleza? O nome do projeto vai ser módulo 4, tá? Que é o nome do nosso projeto. E aqui é a mesma coisa, br.com.fábrica.programador. Eu preciso aprender a digitar urgente. Aqui. Beleza? Então tá jóia. Versão Java 1.8, vamos usar Maven. O resultado final vai ser um jar. Tá? É web, perdão, é Java. E aqui são características do POM, do nosso Maven. Tá? Próximo, o que eu vou utilizar de módulo do Spring? Nós vamos usar apenas JPA por enquanto. Tá? Marcou o JPA próximo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai acessar esse site, passando esses parâmetros, e vai montar para nós o POM de acordo com essas configurações. E eu finalizo aqui. Ele vai começar a construir. Ele vai no site, gera um POM e baixa para nós aqui. E automaticamente roda o Maven. O Maven agora começa a montar o nosso projeto. Tá aqui, ó. Se nós abrimos o POM, XML, tá vendo aqui, ó, o POM? E nós visualizarmos aqui o XML dele, nós vamos ver toda a configuração já pronta do Spring Boot. Tá? Aqui está o JPA. Data aqui, beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Como nós estamos trabalhando com JPA, a gente precisa configurar o banco de dados. Beleza. Então, só antes, dá uma olhadinha aqui no dependência e hierarquia de dependência. Olha só o tanto de dependências que ele já baixou para nós. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos abrir o Resources Application.Properties. Nesse Application.Properties, nós vamos colocar algumas chaves. Por exemplo, Spring, ponto, e aqui nós temos uma pancada de chaves que nós devemos configurar. Ó, Data Source. Então nós vamos configurar chaves de segurança do banco de dados, como senha do banco. Tá? Aí nós colocamos aqui, Postgres, por exemplo. Lógico que primeiro é o caminho, né? Lá, Postgres. Aí nós podemos usar a mesma coisa, Spring, ponto Data Source, ponto Username. Nesse caso também vai ser Postgres. Spring, ponto Data Source. No caso aqui, o URL, né? Então deixa eu achar aqui o URL. Tá? E aqui eu vou colocar JDBC, dois pontos, Postgres, SQL, dois pontos, // localhost, dois pontos, 5432, no meu vai ser 33, e ali eu tenho criado no meu post um banco chamado módulo 4DB. Tá? Então se certifica que você entra aqui no post PGadmin, e cria um banco de dados aqui. Tá? Só entrar no PGadmin, fazer a conexão. No meu caso eu tenho dois posts, databases, cria o seu banco de dados. E aqui você pode dar o nome que você quiser no seu banco, módulo 4DB. Foi esse nome que eu dei. E ok. Dando ok, nós temos aqui o banco 4DB. Somente isso. Sem tabela, sem nada. Tá joia? Só isso. Fizemos isso, fizemos a configuração do banco de dados. O próximo passo é o quê? Fazer a configuração do driver. Certo? Então a gente vem aqui no POM e avisa que nós precisamos conectar com aquele banco de dados. Então a gente vem aqui no POM e colocamos uma nova dependência. Que dependência é essa? Nós colocamos aqui Group ID, org. Ó. Qual dependência que eu quero colocar aqui? A do org.postgres SQL. Agora vamos colocar aqui no artefato Postgres. Pronto. Mais nada. Agora a versão nós não vamos precisar colocar. Por que não vamos precisar colocar? Porque o Spring Boot vai resolver para nós. PostgreSQL. Aí salvei, aí beleza. Tá? Só faltava um Tzinho aqui. Beleza, então nós temos aqui, tá, a configuração necessária. Para testar isso aqui dar certo, é só rodar agora. Né? Clica aqui na aplicação principal, ele gera esse programa aqui, ó, módulo 4 application, tá vendo? Esse carinha aqui é o arquivo de configuração principal do Spring. Ele que carrega o Spring
está com todas aquelas configurações. É só chegar aqui agora e rodar. Tá, vamos clicar com o direito nele. Vamos dar um Run As aqui, Spring Boot App. Rodando, ele vai começar a subir. E aí ele vai dar um probleminha aqui, né? Deixa eu verificar aqui o problema que ele deu no meu. Ó, Authentication. Olha lá, é o servidor, mas a senha não foi fornecida. Ah, eu tive um problema de senha aqui, né? Ah, tá. E o dialeto do Hibernate tem que ser informado aqui, no meu caso. Aqui. Então vamos colocar aqui o dialeto agora. Vamos lá. Faltou, tá aqui o username, senha, né? Só vou pôr numa ordem aqui, embora... Tá? Vamos colocar numa ordem aqui. E vamos ver, na sequência, vamos colocar o dialeto também, tá? Beleza? Bom, olha só, o dialeto do Hibernate, como que a gente coloca ele? Nós colocamos aqui a mesma coisa, ó. Vamos explicar agora para o próprio Hibernate, jpa.hibernate, algumas informações. Por exemplo, vamos informar para o Hibernate que é para ele criar o banco de dados conforme a gente vai estar criando as nossas entidades aqui. Então eu vou pôr aqui, ó, update, falar, Hibernate, conforme eu for mexer nas minhas classes de entidade, você vai refletir isso lá no banco. Tá? Se nós rodarmos aqui, ele ainda fica brigando com a questão do dialeto. Vamos configurar lá. Então vamos colocar spring.jpa.database plataforma. E aqui nós vamos colocar o dialeto do Postgres. Então nós estamos falando para o Hibernate, que é para ele falar em Postgres. Então, lá, colocamos para ele. Agora o nosso Hibernate, ele vai falar em Postgres, tá bom? É o dialeto dele, tá? Beleza? Então vamos tentar rodar esse cara aqui. Tivemos mais um BOzinho, né? Ele falou que não foi fornecido o quê? A senha. Um problema de JDBC. Conexão. Então vamos verificar aqui onde foi que eu errei. Só um detalhezinho aqui, ó, que eu coloquei é data password, mas é só password, tá ok? E username também. Aqui que deu uma comidinha de barriga, né? E agora sim, vamos rodar e vamos verificar se ele vai compreender aí o usuário e senha. Beleza, então nós configuramos e o Spring Boot, em parceria com o módulo Spring Data, já está integrado com o Hibernate e já está conversando com o nosso banco. Tá? Então o que nós precisamos fazer foi simplesmente configurar essas conexões, certo? E colocar uma dependência no POM, que é a dependência do Postgres, e sem especificar a versão. Só isso que nós fizemos até agora. Não fizemos nada mais, beleza? E agora queremos gravar no banco de dados. Queremos inserir um objeto no banco de dados. Então, para isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos criar aqui uma classe nova, tá? Um pacote chamado model, por exemplo, um pacote model, e vamos criar uma classe, por exemplo, usuário, ou cliente, qualquer um. Vamos criar uma classe cliente, pode ser? Um nome e e-mail do cliente? Então nós vamos criar uma classe cliente, uma classe que vai ser persistida no banco de dados. Criamos essa classe cliente, vamos dizer para ela que ela é uma classe de entidade, entity. E ali nós vamos escolher o JavaX Persistence. Olha só, na hora de importar, vamos escolher o JavaX Persistence, porque nós estamos dizendo que é do JPA, não uma coisa específica do Hibernate, ok? Agora que nós criamos a classe entity, olha só, perceba que a notação entity, ela faz isso, ela faz com que esse objeto seja gerenciado pelo Entity Manager, que nós nem estamos vendo, que está escondido dentro do Spring Data, ok? Então aqui nós vamos falar o seguinte, ó, vamos criar aqui um ID para esse rapazinho cliente, tá? Do tipo long, poderia ser integer, tá? Long é um integer grandão, beleza? E aqui nós vamos dizer para o nosso framework JPA que esse cara aqui é a chave primária da tabela, e vamos dizer que o valor dele vai ser gerado automaticamente. Nós não temos que nos preocupar. Essas duas anotações, elas podem estar assim também, ó, uma embaixo da outra, tá vendo? Elas se referem ao campo ID. Eu estou dizendo, ó, essa propriedade ID lá na tabela vai ser chave primária.
E ela vai ser gerada automaticamente pra gente. Tá? Essa vai ser a estratégia dela. É só isso. Ou nós também podemos fazer assim. Né? Os dois. E também você vai poder ver assim também, ó, dessas duas formas aí. Dessas diversas formas. Tá? O framework vai entender isso. Desde que esteja antes da propriedade. Só isso aqui. Beleza? Vamos colocar mais um nome para esse cliente, pelo menos? Um nome, e vamos colocar um e-mail, pelo menos, para ele? Beleza? Mas. Só um nome e e-mail. Que tal o Get Setters? A gente nem tabela lá tem. Não temos tabela no banco de dados. Ele vai gerar. Ele vai gerar para nós. Nós configuramos ele para fazer isso. Tá? Generate Get Setters. Alt Shift S.